Amados irmãos e amigos, fale para a pessoa mais abençoada que está do seu lado e fala assim para ela: Deus tem algo para falar conosco. Aleluias, aleluia. Pergunta a ele ou a ela: você veio aqui para ouvir a palavra do Senhor? Aleluias. Já é um bom sinal para a gente ficar bem à vontade na casa do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, abra a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios, capítulo de número 25 e versículo de número 11. Provérbios 25. Eu vou pedir às irmãs, se alguém que não tiver trabalhando com as crianças, para, por gentileza, conduzir ao templo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria que todos vocês se colocassem de pé para nós ouvirmos e lermos a palavra do Senhor em reverência mesma. Diz assim a palavra do Senhor: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Vamos ler juntos? Como maçãs de ouro em em bandeja de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Você pode sentar glorificando a palavra do Senhor? Irmãos, quando nós olhamos para Provérbios, a gente sabe perfeitamente que a maioria dos provérbios foram escritos pelo rei Salomão. Mas nós sabemos também que dentre as escritas de Salomão, tanto em Cantares, quanto em Provérbios, quanto em Eclesiastes, a gente vai observar que tem uma variante muito importante chamada tempo. E o tempo a qual Salomão escrevera Provérbios, ele já era um homem calejado, marejado, de seus mais de 40 anos de idade. Eclesiastes, ele já era um homem já indo para a sua terceira idade. Então ele vai falar algo muito importante também em Eclesiastes capítulo 3, que existe tempo para todas as coisas debaixo do sol. Fala para o seu irmão: agora é tempo de ouvir, e não é tempo de falar com ninguém. Quem está me ouvindo aí? Aleluias. Ele vai falar que é tempo para todas as coisas debaixo. Isso quer dizer que existe tempo para a sua vida, para a minha vida, para nós fazermos muitas coisas no tempo determinado de Deus. Mas quando a gente olha para Cantares de Salomão, nós vemos aqui um jovem, ali, cheio de sonhos, cheio de si, apaixonado. E a gente vê aqui um homem articulado, um homem que nós vemos que ele teve que ter um jogo de cintura para poder ali fazer a construção do templo, habilidade para tratar a respeito do seu reinado, do seu governo. Então nós observamos que quando ele chega a falar, a trazer esse assunto, escrever esse provérbio tão importante, e eu quero que, se você tiver uma caneta, anote aí: como está
o seu diálogo. Fala para o seu irmão aí, rapidamente. Como está o seu diálogo? Nós sabemos que a palavra diálogo, ela tem o endereço de uma conversa entre duas ou mais pessoas. A gente olha pela palavra diálogo também, a gente tem a ver com e a gente tem o logos, palavra, dia, logos, palavra. Ou seja, falar no dia, falar coisas à luz da palavra. Então, um diálogo é muito importante, porque na nossa vida nós temos que ter a fala no tempo, e a gente tem que ter mais do que isso. Anote aí, o que falar, com quem falar e aonde falar. Vamos falar junto? Fala comigo, o que falar, com quem falar e aonde falar. São certas coisas que a gente tem que ter o cuidado. Porque no nosso diálogo, o que nós vamos falar? Falar o quê? Porque quando não se tem nada para falar, não fale. Se não tem nada para dizer, não diga. Então, o que falar? Então é muito importante, irmãos, que ele está dizendo aqui, como maçã de ouro em salva de... é a palavra dita a seu tempo. E na nossa vida, no nosso cotidiano, nós vivemos a todo momento da fala, do diálogo das pessoas, do nosso dia a dia. Mas é interessante a gente buscar sabedoria na própria palavra, mas o que falar? O que falar? O que eu estou falando? O que eu estou dizendo? O que eu estou transmitindo? Através da minha fala ou através dos meus gestos, já vai dizer muita coisa a meu respeito. Então, a gente entende que na fala, na palavra, a gente tem que entender que nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos. Fala para o seu irmão, você é responsável por aquilo que você fala. Amém? Aleluia. Ninguém pode falar por você a não ser você mesmo. A não ser se tiver escrito a próprio punho. A não ser se tiver uma procuração assinada em cartório, reconhecido, para alguém falar a seu respeito. Fora isso, você é responsável por aquilo que você fala. E aí nós observamos com quem falar. Com quem? A gente está observando no nosso dia a dia, no nosso contexto e desde que o mundo é mundo. Importante o que falar, mas com quem é a pessoa certa. Com quem você anda conversando. Coisas pessoais, coisas íntimas, coisas de fora, o privilegiado. É a pessoa certa para você colocar a cabeça no ombro dela. Com quem falar? Com quem falar? Porque muitas vezes as pessoas, elas falam coisas com as pessoas erradas. E saiba de uma coisa, a melhor pessoa é Deus para você falar. É Deus. E quando a gente pega nessa pergunta com quem falar, muitas pessoas estão falando demais, sem ter certeza de nada. Então não basta o que falar, é necessário com quem falar. A pessoa certa para falar. Às vezes o seu irmão, ou a pessoa que está do seu lado, você está falando algo que ele não pode resolver. Mas quando a gente coloca as coisas diante do Senhor, e se nós estamos com uma vida digna diante do Senhor, Ele mostra as pessoas para com quem nós possamos falar. Então Salomão,
diante desse versículo, traz a nós essas 3 perguntas muito importantes. Porque o que gira o mundo não é as respostas, já diz Galilei, mas são as perguntas. Então é muito importante nós fazermos perguntas para nós mesmos a respeito da nossa própria vida. Porque muitas vezes as pessoas querem perguntar para as outras sobre a sua vida, mas não se olha no espelho para perguntar quem eu sou, o que eu estou fazendo. Será que eu estou me perdendo? Então, com quem falar é muito importante. Fala para o seu irmão, você está falando com pessoas certas? Porque falar com pessoa errada é um problema. A pessoa errada vai falar outras coisas para as outras pessoas erradas. Daqui a pouco você vai dizer que o que aconteceu? Você foi iludido por pessoas que muitas vezes estão conosco, mas não servem para caminhar com você. Não serve para caminhar com você. Toma cuidado, porque você está confessando ou está confidenciando coisas da sua vida que são pessoas que não são de fato para estar ao seu lado. Você quer saber, você quer acabar com um sonho seu que você tem? É só começar a falar com pessoas pequenas que não acreditam em nada do que você diz. Então, a palavra de sabedoria, ela é muito importante. Porque as pessoas estão nos nossos dias, pastor, o senhor bate nessa tecla, eu bato doído, se você estiver na escola bíblica dominical, você vai apanhar mais ainda. As pessoas estão através de coisas, de fato, de curandeirismos, sabe, de oferendas para Deus. Deus, ele não quer oferenda nossa, Deus, ele quer um culto racional. Aleluia, Deus, ele quer um culto racional. Aleluia, isso é muito importante. Pregar a palavra, irmãos, é muito importante. Aleluia, aqui é muito importante a gente entender com quem nós falamos ou com quem nós conversamos. E depois vem a outra pergunta que está dizendo aonde falar. O ambiente. Como nós estamos conversando, com quem nós estamos conversando e aonde nós estamos conversando. Nem todo lugar é um lugar para se conversar. Nem todo ambiente está propício para conversa. Porque pode ocorrer de pessoas não autorizadas ouvir conversas que você está tendo. Então é muito importante, fala para o seu irmão, o que falar, com quem falar e aonde falar. Tem o seu tempo. Tem a sua hora. Uma pessoa, ela não pode falar com a outra com a cabeça quente. Ela não vai ouvir nada. Mas você falar no momento certo, na hora certa, as coisas vão. A gente observar que as pessoas hoje estão cometendo um desafio. As palavras, elas estão cada vez mais acesas no meio de conversas. Pastor, o que é o sofisma? É coisas que não são verdades que parece que são. Pessoas estão ouvindo muito mais coisas que querem agradar do que ouvir a verdade que serve para curar. Então nós estamos vivendo aqui, irmãos, situações, e eu anotei aqui também outra
Coisa muito importante, se vier com a caneta, você anote aí. A falta de diálogo é o sepultamento do relacionamento. Quantas famílias... Olha, o que eu vejo de jovem é o seguinte: nós estamos namorando, pastor. Nós estamos namorando. Mas já aconteceu várias vezes de chegar assim: por que aconteceu que não tem mais um relacionamento? Era um casal tão bonito. Pastor, a gente não falava. Pastor, a gente não conversava. E quanto tempo ficou esse tanto tempo junto e nada? O que foi? Como que é? Não tinha conversa. Sepultamento. É família. Cada um no seu quadrado, dentro do seu quarto ali. Não tem ninguém em casa. Pode pegar uma pá gigante ali, reto à escravadeira, arrancar a casa, colocar em outro lugar, que ninguém vai saber o que está acontecendo lá fora. Está no mundo fantástico de Bob, todo mundo no seu quadrado, sabe? Todo mundo ligado aí na net da vida mentirosa, está esquecendo da realidade. Sepultamento. Tem gente que manda zap da própria casa para o filho, a mãe na sala, no sofá, e a porta do quarto aberta, o filho na cama, e mandando mensagem. Meu Deus do céu. Não tem mais relacionamento. Não tem mais o almoço. Não tem mais as risadas. Não tem mais as divergências para ter convergência. Então, sem o diálogo, não tem mais relacionamento. Na igreja, se você não falar com o seu irmão, acabou. No trabalho, se você não dialogar, acabou. Na vida, se você não dialogar, acabou. Então, a falta de diálogo é um sepultamento de relacionamento. Então, por isso, irmãos, que nós devemos estar cada dia mais tendo um diálogo, uma fala. Eu não falo mais. Eu não quero mais saber. E a pergunta é muito importante, irmãos. A falta de diálogo mostra distanciamento de pessoas. Não só no relacionamento em casa, mas do relacionamento com pessoas. Isso é sério. É por isso que nós devemos tomar muito cuidado com tudo aquilo que nós vamos falar. Paulo, ele vai remeter vários assuntos em relação a isso. As pessoas estão aprisionadas na sua própria vida, esquecendo que tem uma vida lá fora para se viver, uma vida de relacionamento. Eu falei, eu não sei se foi pela manhã, mas em outra ocasião, uma pessoa que se desvia, ela se desvia por dois caminhos: pela falta de diálogo com Deus e pela leitura da sua palavra. Fala para o seu irmão, você quer se desviar? Deixe de dialogar com Deus e de ler a sua palavra. Pergunta se ele quer. Ninguém quer, mas tem muito tempo para as outras coisas, mas menos para Deus. Eu falei aqui, e eu falei ontem para algumas pessoas que estavam comigo, quando a gente olha para o filho pródigo, em Lucas 15, é muito interessante, que não importa as bênçãos que você venha ganhar de Deus. Fala para o seu irmão aí, não importa as bênçãos que você venha ganhar de Deus. Você sabe o que aconteceu? O filho pegou aquele dote do pai, pegou a grana na fazenda e caiu na estrada, porque já não tinha mais diálogo com o seu pai. A vida vai dizer, segue. Eu quero dizer, irmãos, eu falo para qualquer pessoa, fique chateado com o pastor. Mas você, eu, nós, qualquer um que estiver aqui e acolá, na intenção das benesses de Deus,
daquilo que Deus proporciona, das bênçãos maravilhosas dele, aquilo que ele pode nos dar humanamente falando. As pessoas podem vir para a igreja para receber donativo de Deus, mas eu quero que vocês entendam uma coisa: a gente pode sair com tudo isso da casa do Senhor, mas Deus, ele não abre mão da bênção dele. Você não vai ver assim: meu filho, pode ir para o mundo, vai para o mundo, tem a minha bênção. Deus, ele nunca faz isso, porque o mais importante daquilo que você e eu recebemos de Deus é o próprio Deus na nossa vida. Deus não vai dizer assim: não, pode ir, meu filho, minha filha, tá bem. Não, porque a bênção está em estar na casa do Pai. Aleluia. Depois que aquele garotão, aquele menino que saiu da casa do Pai, cheio de si, um garoto mimado, ele teve que cair em si, e aí houve um diálogo na sua consciência. Reflexo de uma pessoa amadurecida. Você quer conhecer uma pessoa amadurecida? Quando você tem um diálogo saudável, ela fala, você escuta, ela fala, tem um diálogo, não um monólogo, não uma pessoa só falando. Ele vai dizer que ele errou. E tudo aquilo que ele pensou, ele foi lá e falou. Mostra uma pessoa madura. Agora, abra sua Bíblia em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 13. Versículo de número 11. Paulo estava escrevendo esta carta para quem? Os irmãos de Corinto. Quem está de manhã aqui sabe. A gente nem chegou aqui, mas o pastor ele vai abrir uma ressalva. Versículo de número 11. Olha o que ele vai dizer aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 11. Vai dizer assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Pastor, significa isso? Paulo está dizendo dele mesmo e também fazendo uma analogia aos irmãos de Corinto. Passou a ser maduro. Fala para o seu irmão, é o que nós precisamos ser a cada dia. Por que, pastor Michel? Porque uma pessoa que é madura com Deus, vai lá no versículo 4. Uma pessoa madura, ela não arde em ciúme. Quem arde em ciúme é menino. Amém? Uma pessoa madura não se ufana, não trata levianamente. Levianamente é pessoas que falam aquilo que não sabe, fala demais aquilo que não tem certeza. Então uma pessoa madura não se ufana. Quem pode dizer amém aí? Uma pessoa madura, ela não ensoberbece. Um menino é soberbo. Amém? Vai dizendo amém aí. Uma pessoa madura não se conduz inconvenientemente, mas o menino é inconveniente. Ele fala a hora que não tem que falar, amém? Amém, vai dando glória a Deus aí. Uma pessoa madura não procura os seus próprios interesses. Uma pessoa menina ou menino procura os seus próprios interesses, amém? Aleluia. Uma pessoa madura não se exaspera. Uma pessoa madura não se ressente do mal. Amém. Uma pessoa madura. Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui que chegou um tempo na vida dele que ele passou a ser uma pessoa adulta. Como que está a sua fala? Na sua casa, com os seus. O tom da fala representa muita coisa. Você pode falar para sua esposa, você pode falar para o seu irmão: filha, eu te amo no amor do Senhor, eu te amo. Você é a esposa que Deus colocou na minha vida.
Meu irmão, eu te amo em Cristo. Você é importante. Eu te amo. Mas o tom da fala, ela pode mudar totalmente a frase. Eu te amo! Você não está vendo que eu te amo? Como que você está falando dentro de casa? Como que você está falando com o seu irmão? Efésios capítulo 4, versículo 29. Coloque lá, filho, por gentileza. Efésios 4, 29. Fala para o seu irmão assim: é Deus nos tratando para ser pessoas melhores. Efésios 4, versículo 29. Olha só o que Paulo está dizendo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, vírgula, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Pastor, o que isso significa? A palavra torpe tem dois significados. É de torpeza, é de uma palavra apodrecida, mas ela tem outra conotação. Torpe, torpor, de torpedo, e torpedo é de bomba. Você tem lançado bomba com as suas palavras na vida de alguém? A palavra tem sido uma bomba na vida da pessoa, estrago na vida de alguém? É isso que Paulo está querendo dizer. Não. Mas só a que for boa para promover a edificação. Você tem que ser um canal de edificação de pessoas. Eu tenho que ser um canal de edificação de pessoas. A nossa palavra tem que ser sempre boa, temperada, com sal. Isso é muito importante, igreja. É muito importante para a minha vida, para a sua vida, para o nosso caminhar com Deus. Boa para a sua edificação. A pregação, pregar, irmãos, é ser, ou seja, é uma pessoa ser totalmente dependente de Deus. Pregar é mostrar para as pessoas que ela tem que ser dependente da palavra de Deus e não do pregador. Amém? O que é pregar? Para os grandalhões de plantão. Pregar é passar para as pessoas que ela tem que ser dependente da palavra de Deus e não do pregador. Porque é isso que edifica. Então é muito importante a gente saber a hora certa, o peso certo da nossa palavra. O momento certo de falar, de edificar. Eu e você, nós nascemos em Deus para edificar as vidas. Aleluia. Você pode falar para o seu irmão: meu irmão, nós nascemos para edificar. A falta do diálogo é morte. Com quem e o que você está ouvindo? Nós falamos aqui hoje. Pelo menos eu falei para alguns irmãos. Deus, a todo momento. A todo momento. Sendo que tem pessoas que preferem ouvir a voz daquilo que agrada. E a voz daquilo que agrada nem sempre é aquilo que agrada a Deus. Não entendi, pastor. Quando a gente olha no Éden, a gente vai ver aquele casal que, conforme hoje a roda está cheia daquele bicho rastejante, daquele réptil chamado serpente.
muitas pessoas gostam de ouvir a conversa dela. Mas uma coisa interessante, irmãos, eu quero que você elucida na sua mente, no seu coração. Adão, ele tinha consciência daquilo que estava fazendo, porque Deus lhe falou. Mas a gente vai ver, depois de tudo aquilo que aconteceu, a transferência de responsabilidade. Ele vai acusar a mulher, ela vai acusar a serpente. Se tivesse a terceira pessoa, ia assim até chegar a gente. Mas a gente não escuta na sua fala o arrependimento. O que está faltando? Às vezes, para muito diálogo, para voltar a boa fala, a boa vizinhança, está faltando arrependimento. Arrependimento. Eu sempre falo, irmão, só pode entrar no céu quem se arrepender. Aleluia. E muitas vezes a gente que está aqui diante do Senhor e tem a grata oportunidade de falar para as pessoas, eu me sinto constrangido quando eu ouço da pessoa assim: você quer o Senhor Jesus? Eu não quero. Me dá um aperto no coração. Nesse, meu Deus do céu, ainda não caiu o entendimento do milagre desse Deus que a cada dia faz você acordar. Você acha que Deus é obrigado a te acordar? Você acha que Deus é obrigado a te dar saúde? Você acha que Deus é obrigado a fazer tudo por você? Cadê o agradecimento? Então, irmãos, quando a gente olha para o contexto daquilo que nós estamos vivendo, a pergunta é aquilo que eu falei e volto a dizer: como está o seu diálogo com Deus? O seu diálogo com Deus. A sua vida com Deus, como que está? Isso é muito importante, irmãos. Porque quem está com Deus, ele sabe perfeitamente como chegar, como conduzir, como ter sabedoria, porque quem dá sabedoria é Deus, porque Deus é sábio. Deus a todo momento, Ele quer falar comigo, Ele quer falar contigo. Mas muitas vezes o nosso diálogo está no jardim do Éden, ouvindo outras vozes que não é para ouvir, ou seja, vozes que querem agradar. E a todo momento, nós estamos vivendo dias de pessoas mimadas. Ou estamos fazendo da igreja um self-service, um McDonald's. E todo mundo que já ouviu o filme de McDonald's, a gente vai ver que a intenção daquela pessoa que chegou lá, que fez um lanche e viu que o lanche era bom, era vender máquinas e não vender hambúrgueres. Hoje, o McDonald's, ele está interessado em fazer prédios para continuar vendendo máquinas e menos hambúrguer de qualidade. A pergunta é: como você tem chegado na igreja? Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem muito a ver. Você tem que vir aqui para adorar a Deus. E não na intenção de um fast food. Um fast food que lá no começo tinha qualidade, não tem mais qualidade. Você veio aqui para comer uma comida espiritual que vem refletir na sua mente. Refletir na sua mente. Refletir no seu coração. Para você ser uma pessoa melhor. Sabe, para você não estar ingerindo qualquer coisa, não. Qualquer coisa, nós falamos aqui. Hoje,
Coríntios capítulo 12, dos órgãos internos. O que você está colocando para dentro, irmão? Espiritualmente falando. O que você está vivenciando? Se os órgãos pudessem ali gritar, ele gritaria. O que você está fazendo? Está colocando o que para dentro aqui? A gente está trabalhando aqui, a caixa de máquina está trabalhando direto. Deus, Ele quer que eu e você sejamos pessoas melhores. Na casa, na família, na igreja. Como servo de Deus. Aleluia. Fala para o seu irmão aí, Deus não quer nada, obrigado. Aleluia. Sabe por quê? Fala para ele que se o empregado, fala para ele, trabalhar de qualquer maneira, ele é mandado embora. E o que significa isso, pastor? Dentro da casa de Deus, quando alguém trabalha no relaxamento, ele perde a unção. Perde a unção. Perde a unção. Você vai ficar na gritaria, mas não comove mais ninguém. Você vai ficar atrás de pitonismo. Igual a Saul. Saul, quando perdeu a unção, ele foi atrás de profeta. Aliás, foi atrás de macumbeiro, né? Pitoniza de Endor. Por quê? Porque Samuel já não está mais. Pastor, o que significa o profeta Samuel? Pessoas para aconselhar. Pessoas que venham falar não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa ouvir na hora certa. Na hora certa. Uma vez uma pessoa chegou e falou assim, pastor, você tem que falar com ela. Você tem que falar com ele. Eu falei assim, tem condição nenhuma. Até se Jesus Cristo descer do seu alto e subir no trono e falar com essa pessoa, não vai adiantar nada. Que dirá eu? Sou um homem que tem 45 anos, já tem um pouco de vivência em conversa com... E você com 5 minutos, você conversa, já sabe já aonde vai parar. Tem pessoa que não quer conversar, por quê? Porque não dá abertura para você conversar, para você falar, não quer ouvir a verdade, então fica ali. Eis que estou à porta e bato. Eu quero entrar para conversar com você. Se você deixar entrar na sua casa para a gente conversar, eu cearei com você e você comigo. Mas tem pessoas que não aceitam. Então deixa. Não fique refém emocionalmente de ninguém, amigo. Tem pessoas que estão, é mãe, é pai, é todo mundo emocionalmente. É por causa do meu filho. Porque é por causa da minha filha. Olha só. Ela já é grandinha demais. Você já falou tudo o que tinha que falar. Se tiver que ir para a Babilônia, ser levado cativo por Nabucodonosor, deixa. Deus fez isso com o povo dele. Não se iluda emocionalmente. Fala para o seu irmão, você tem uma vida. Fala, você tem uma vida. Então viva bem na presença de Deus. Viva bem na presença de Deus. Aleluia. A gente tem que dar com situações emocionais, irmãos. O grande problema é que as pessoas não sabem lidar com as emoções, acaba ferindo pessoas. Fere pessoas por quê? Porque você, ou eu, ou numa situação, temos que entender que muitas vezes a gente vai ver coisas... Não. Tem coisas que você pensa, mas que você não deve falar. Quem está comigo aí? Deve falar. Você pensa, mas não deve falar. Coisa da minha cabeça. Posso estar com razão ou não? Você não deve falar. Não dá para falar. Vai gastar saliva. Quantas vezes eu falei com pessoas, entrou no ouvido e não saiu do outro. Olha, isso não vai dar certo.
esse relacionamento não vai dar certo, a compatibilidade não vai dar certo. Pastor, onde que o senhor quer chegar? O povo hebreu saiu do Egito. Saiu do Egito. Mas não foi só o povo hebreu. Tinha gente que viu os milagres de Deus ali, a manifestação dentro do Egito. Então eu vou lá com eles. Casou com uma mulher hebreia. Foi embora. Atravessou. E tinha gente que estava com a cabeça andando no deserto, mas com a cabeça lá ainda no Egito. Tem pessoas que estão na igreja, na casa do Senhor, mas estão com a cabeça lá fora ainda. Por mais que você dê responsabilidade para alguém, não adianta. O sangue ainda não foi intoxicado ou desintoxicado. Pastor, eu não estou entendendo. Enquanto eles estavam pensando, imaginando o churrasco, as coisas do Egito e reclamando, Deus estava mandando coisas maravilhosas do céu, que era o maná. Tem pessoas que estão pensando em coisas terrenas, mas não estão pensando em coisas celestiais. Tem pessoas que estão pensando assim: Deus vai mandar coisa da terra. Deus não vai mandar coisa da terra. Deus que tem para você é coisas celestiais. Aleluia. E quando eles pensavam ali, e agora? O maná está aqui, beleza, a coisa está boa. E Deus está falando assim: o maná caiu na terra, né? Então deixa que é da terra. Fala para o seu irmão aí: o segredo não é o maná já caiu. O importante é você estar no direcionamento da nuvem. Aleluia. A nuvem está onde? A nuvem está na terra? Não, a nuvem está em cima. Então se preocupe também com as coisas que Deus tem para a sua vida lá de cima. Tem muita pessoa só pensando na terra. É tribulação, é doença, é aquilo outro. Sempre arranhando, sempre isso. Mas hoje, irmão, se você quiser de bom grado, eu quero ter um diálogo com Deus. Eu preciso ser melhor nos meus relacionamentos. Tem pessoas que não chegam perto de outra, é porque falta diálogo. Você sabia que pessoas podem perder a bênção por causa disso? Coisas de Deus por causa disso. Então fale para o seu irmão aí, é muito importante o nosso diálogo. Fala assim: diálogo significa comunhão. Diálogo significa comunhão. Eu falei para os irmãos hoje mais cedo uma coisa muito importante. Eu aprendi isso. E que isso serve tanto para quem trabalha, para quem tem equipe, para quem é encarregado, para quem trabalha na igreja, para quem trabalha em repartição pública, para quem tem esse traquejo de liderança. E eu ouvi isso. Falei assim, eu ouvi de uma pessoa há muito tempo: para ser um líder de verdade, a pessoa tem que saber ouvir. Para ser um líder, um futuro líder, tem que ser uma pessoa agregadora. Para ser um líder, tem que amar aquilo que faz. Às vezes, irmãos, eu fico olhando pessoas dentro da igreja e fico pensando assim: pastor, eu estou querendo jogar tudo pro alto. Vamos se colocar de pé, irmãos, para a gente orar. Eu estou querendo jogar tudo para o alto. Estou querendo largar. Eu estou cansado. Mas no domingo retrasado, pela manhã, ao colocar os pés aqui, o Espírito Santo de Deus falou profundamente comigo. Falou assim: filho, a minha igreja, ele falou eclesiasticamente, a minha igreja como toda, ela se encontra cansada.
ela se encontra sobrecarregada, conforme o meu servo Pedro. Mas dá uma palavra de edificação para aqueles que querem ouvir de bom grado a minha palavra. Está cansado? Está sobrecarregado? Continue fazendo. Continue fazendo. Se ele falou para jogar a rede, jogue a rede. Mesmo cansado, mesmo não querendo fazer, mas é a palavra dele, e a palavra dele tem peso. Aleluia. Muitas vezes as pessoas não acreditam mais no milagre que pode acontecer dentro da sua casa. Muitas pessoas não acreditam mais porque estão cansados. E eu sempre digo que uma pessoa cansada, ela quer se livrar de coisas. Porque o cansaço, a primeira coisa, eu quero me livrar, eu quero sair, eu quero esparecer, eu não estou aguentando mais, psicologicamente já está abalado, mentalmente já está abalado, ali fisicamente já está abalado. Mas olha a fala de Jesus. Lança a rede. Porque você lançou a rede do seu jeito, da sua maneira. Mas agora lança a rede do meu jeito, da minha maneira. Que você não vai se cansar, você vai se alegrar. Foi uma palavra. Talvez você já ouviu tantas palavras, às vezes você chega no culto e fala assim, poxa, qual vai ser mais outra? Vai ser mais uma. Deus está falando assim, você pode ser ou está igual a Pedro, achando que nada mais vai acontecer. Mas vai acontecer quando você der crédito à minha palavra não volta vazia, ela não volta atrás. Aleluia, a minha palavra é a minha palavra. Aleluia, aprenda a entender as coisas de Deus. Aleluia, o milagre, mesmo cansada, continue. Mesmo cansado, continue. Mesmo não tem como, continue mesmo assim. Aconteceu na vida dele. Aconteceu na vida dele. Acho que você não entendeu o significado da coisa. Ele disse para ele, agora você vai ser pescador de homens. Ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Pedro começou a dar um discurso de quase 3.000 pessoas, se converteu. Isso significa o quê? Que um homem que estava cansado ouviu uma palavra, e essa palavra edificou a vida dele. Aleluia, Deus ele está dizendo para mim e para você, receba uma palavra de edificação. Uma palavra que venha se levantar. Eu estou cansado, mas é Deus que está mandando, continue. Eu estou nesse deserto. Não, Deus não quer que você morra no deserto. Aleluia, Deus quer que você avance. Por mais que tenham pessoas falando tudo o contrário, eu quero acreditar na palavra de Deus. Tinha 12 espias, 10 deram a má notícia. Não vai acontecer. É muito grande, as coisas são lá. Tem gigante na terra, tem isso, tem aquilo. Não vai dar. Meu irmão, eu prefiro acreditar nos 2. Que falou assim, eita, se é Deus que falou, nós vamos conquistar. Porque é Ele que falou, não foi homem quem disse, foi Deus. Então está na hora de nós pensarmos as pessoas que estão do lado, que estão espiando a terra junto contigo, que estão navegando junto contigo. Pastor, que sinal? 3 sinais já é o suficiente. Você fala coisa de Deus, fala coisa errada. Você fala coisa de Deus, fala de pessoas que não estão no recinto. Você fala de Deus e fala que é muito grande, sai fora. Porque o que Deus tem para a sua vida, levante as mãos em nome de Jesus. Mas qual é o tempo? O tempo é o tempo de Deus.
O tempo é eu começar a construir coisas de Deus na minha vida. Mas qual é o tempo? O tempo continue fazendo a sua parte. Aleluia. Porque não dá para viver e conviver e caminhar com pessoas que pensam diferente de você. Isso em relacionamento. Estou falando aqui para pessoas que estão de repente em um relacionamento que ainda não está formal você ainda não é casado. Pense bem. Eu estou falando para pessoas que estão caminhando, não tem mesmo a visão de Deus. Aquilo que você tem como ministério, não empaque o seu ministério por causa de ninguém. De ninguém. Ninguém tem esse direito. Ninguém. Então comece a entender as coisas que Deus tem para realizar. E Deus vai começar a mostrar. Eu tenho colocado no meu coração, Senhor, pessoas que têm um alinhamento. Pessoas que falam a mesma língua. Não tem torre de Babel. Aqui tem que ter o Pentecoste de Deus falando a mesma língua que o Espírito Santo falava para dizer. Na mesma língua a coisa prospera. Então, em nome do Senhor Jesus, Deus, Ele quer levantar a cada dia nós. E a palavra de Deus está aqui. Para que a gente venha entender. A gente venha ser bênção. 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 Deus quer que você seja bênção. Edificar vidas. Usar os seus lábios em prol do Evangelho. Para isso, a gente tem que ter comunhão com Deus. Eu falo para qualquer pessoa que está do meu lado. A gente conversa muito em casa em relação a esses assuntos. Primeiro contato tem que ser com Deus. Como que sim? Com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Acordou Ele. Durante o dia Ele. Aleluia. O diálogo tem que ser com Ele. Aleluia. A sua queixa tem que ser com Ele. A sua angústia tem que ser com Ele. Não tem que ser com ninguém. Que você corre o risco, daqui a pouco você está bem. E você conversou na hora que não tinha que conversar e com pessoas que você não tinha que falar. Daqui a pouco aquela pessoa está ruim na fé. Por quê, pastor? Porque você falou bobagem. Falou de uma pessoa que não tinha que falar. Agora ela está com raiva de alguém porque você estava com raiva. E agora você está de bem e ela está com raiva de você e dela. Você é uma pessoa menina. Eu falo uma coisa, igreja. Eu quero orar. Eu quero orar. Por pessoas que desejam oração. Pessoas que estão quebrantadas. Pastor, eu preciso me corrigir. Pastor, eu preciso me corrigir. Eu preciso me corrigir, pastor. Eu sinto que às vezes eu perco a passada. Sabe? Pastor, isso é uma virtude? Como que pode ser uma virtude se magoa? Pastor, eu preciso ser uma pessoa melhor de casa. Pastor, eu perdi relacionamento com pessoas boas por causa das minhas atitudes. E agora? Agora daqui para frente, como que vai ser? Então eu quero orar, irmãos. Por pessoas que desejam oração. Se você deseja, fique à vontade para vir aqui à frente. Eu preciso melhorar. Eu preciso colocar minha vida diante do Senhor. De alguma coisa eu preciso. A minha fala, o meu pensamento. Porque às vezes eu não falo, mas eu penso. O pensar também é perigoso. Então nessa noite, o que você precisa melhorar? Já está tudo certo. Não precisa mudar nada.
Preciso ser uma melhor pessoa dentro da minha casa, com os meus filhos. Eu tenho uma certeza de uma coisa, irmãos. Eu preciso ser o melhor obreiro. Eu preciso ser uma pessoa melhor.